Carlinhos treinando na reserva do Felipe Tereza. Proposta aumentada pelo Fabrício Bruno. Será que agora vai? Novas contratações chegando no Mengão, queridão. Olha a quantidade de coisas que a gente tem para falar nesse vídeo que começa agora, nação. Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, daqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão, queridão, nesta terça-feira, dia 7 de janeiro de 2025. Amanhã, o elenco rubro-negro se reapresenta no CT do Ninho do Urubu, mas para receber os jogadores, uma equipe nova já está operando e trabalhando desde sexta-feira. Como eu falei para vocês ontem, Paulo Ribeiro, novo psicólogo do Flamengo, recém-chegado do Botafogo, já esteve no Ninho do Urubu, já conheceu sua sala, já conheceu as dependências do clube e já começa a se preparar para receber os jogadores amanhã. Mas não é só o Paulo Ribeiro que está nessa batida, não. Dr. José Luiz Runco também esteve no Ninho do Urubu ontem e já começou a trabalhar. Pessoal, ele esteve no Ninho do Urubu, esteve com parte da equipe que ele está montando para trabalhar no Flamengo e o desafio dele é colocar tudo funcionando até amanhã, quando os nossos jogadores se reapresentarão. O primeiro dia de apresentação no clube é justamente quase inteiramente voltado ao departamento médico, que realiza exames nos atletas para saber como que cada um deles está chegando depois das férias no clube. Então amanhã a gente já vai ter boa parte da equipe do José Luiz Runco dentro do Flamengo. Runco será o médico responsável por tudo que vai acontecer no Flamengo, não só no departamento de futebol. Pelo que eu me informei, ele não vai ser um médico exclusivo do departamento de futebol, não. Ele vai ser um médico do clube, tá? De todas as categorias. Ele vai chefiar todo o departamento de medicina do Flamengo. Claro, priorizando, obviamente, o futebol, estando mais próximo do futebol, mas ele é que vai montar, por exemplo, a equipe médica que vai trabalhar com os esportes olímpicos. Ele vai montar a equipe médica que vai trabalhar especificamente com basquete ou especificamente com a área da ginástica. Então, ele vai ter um olhar geral em cima do Clube de Regatas do Flamengo, mas, obviamente, vai estar muito mais próximo do departamento de futebol. Psicólogo e nova equipe médica já estão trabalhando no Mengão, queridão. Agora eu pergunto para você, você já se inscreveu aqui no nosso canal? Não, né? Pois é, se você está chegando aqui pela primeira vez agora, recomendado pelo YouTube ou recomendado por algum inscrito do nosso canal, seja muito bem-vindo. Aqui é a casa da família rubro-negra. Agora, bora se inscrever aí e clicar nesse sininho para você marcar a opção todas. Marcando essa opção, você vai estar sempre recebendo notificações de novos vídeos. Então não dá mole não. Se inscreve agora e clica na opção todas que está aí no sininho. Você que já é inscrito também, dá uma conferida no seu sininho aí. E aí, faz daqueles 3 Cs que eu sempre peço para vocês. Curta, porque é importante para eu saber que vocês estão gostando do trabalho. Compartilha para a gente alcançar mais irmãos e irmãs rubro-negras. E comenta sobre cada tópico que eu postar. Eu leio o comentário de vocês, todos eles. Não consigo responder, mas eu leio. E aí, em cima daquilo que você está falando, eu posso mudar minha opinião ou até mesmo criar matérias para dirimir as suas dúvidas. Fechou? Então, curta, compartilha e comenta cada um dos nossos tópicos. Bora para mais notícias do Mengão, queridão. O atacante Carlinhos, que recebeu uma proposta da China, mas que ele próprio já recusou, então a proposta nem chegou ao Flamengo, está treinando no banco de reservas da equipe sub-20, que vai atuar no Campeonato Carioca, enquanto a equipe principal vai fazer a pré-temporada lá nos Estados Unidos. Isso deve durar as 4 primeiras rodadas. Por que o Carlinhos está treinando no banco? O centroavante titular do Flamengo hoje para o Carioca é o moleque Felipe Tereza. Pô, mas o Carlinhos está tão mal assim que está perdendo posição para menino da base? Tá, ele tá mal sim. Eu prefiro o Felipe Tereza ao Carlinhos, mas não é esse o motivo do Carlinhos estar no banco de reservas. O Carlinhos está treinando no banco de reservas porque ele está suspenso por 30 dias pelo STJD, pela pancada que ele deu naquela estrutura de acrílico do VAR, e por isso ele foi suspenso por 1 mês. O Flamengo trabalha com seu departamento jurídico
tentando reverter essa situação, converter isso em multa e tal, mas até o presente momento o Flamengo não conseguiu converter em multa para o Carlinhos ou até mesmo entrar com efeito suspensivo, seja lá o que for. Por isso, gente, o Carlinhos está fora do começo da temporada do Flamengo, o que é terrível para ele e para o Flamengo também. Ainda há pessoas que acreditam que o Carlinhos possa ser o cara no Flamengo para poder substituir o Pedro. Mas a oportunidade do Carlinhos era justamente nesse primeiro mês de temporada do Flamengo. Com a suspensão de 30 dias, ele não vai poder atuar em nenhum dos 4 jogos do Flamengo. Aí a equipe principal volta e aí o espaço dele vai ficar mais limitado ainda, caso o Flamengo consiga contratar o atacante que tanto sonha até a volta ao Brasil. A ideia do BAP é contratar um atacante ainda durante a pré-temporada. Na verdade, a ideia dele era contratar antes da pré-temporada, tá? Mas aí o que acontece com o Flamengo, pessoal? Se esperava que o Flamengo fosse ter um fluxo de caixa baixo nesse começo de semestre. Mas não se esperava que o Flamengo estivesse com suas contas tão comprometidas, o que fez os caras terem que se reorganizar financeiramente. Como eu já falei para vocês no vídeo de ontem, o Flamengo tinha 3 milhões em caixa. Agora o Flamengo já conseguiu um suspiro de 25 milhões em caixa, que ainda é pouco para poder sair no mercado e investir, como a nação rubro-negra gostaria. A torcida do Flamengo está meio empolvorosa, vendo o Palmeiras fechando com o Andréas Pereira, com o Paulinho, vendo o Cruzeiro contratando o Gabriel, tentando contratar o Gabigol, contratando aquele zagueiro de 21 anos que falaram que o Flamengo queria nada. Então, a torcida vai vendo as movimentações das outras equipes no mercado e começa a cobrar por que o Flamengo não se movimenta também. Mas vocês têm que lembrar, pessoal, que além de termos a folha de pagamento mais cara do futebol brasileiro, nós temos os melhores jogadores do futebol brasileiro. E amanhã, na reapresentação do Flamengo, jogadores que estavam lesionados vão se reapresentar zerados. Passamos praticamente o segundo semestre todinho, sem Arrascaeta, sem Everton Cebolinha, sem Luiz Araújo, sem Nicolás de la Cruz. Esses 4 jogadores estão zerados. Vão se reapresentar amanhã para poder trabalhar com um grupo normalmente. Olha os 4 reforços que a gente não teve no segundo semestre passado. Cebola, Nicolás de la Cruz, Arrascaeta e Luiz Araújo. Olha o time que a gente tem. Nós não precisamos ir ao mercado à torta e à direita para contratar qualquer jogador, porque os outros clubes estão fazendo isso. Não precisamos. Sem esses 4 jogadores, nós somos campeões da Copa do Brasil. Então, calma, nação. A primeira coisa que tem que ser feita é acertar todo o departamento do Flamengo interno, departamento de futebol, departamento de comunicação, por exemplo, está passando por uma reformulação muito extensa. Eram duas frentes no departamento de comunicação, só para vocês entenderem da onde está vindo esse dinheiro que o Flamengo está economizando, por exemplo, tá? Desses 25 milhões que eu falei para vocês. O Flamengo tinha 2 empresas trabalhando no departamento de comunicação. Uma empresa era responsável pelo gravado. O que é gravado? É igual esse vídeo aqui, eu gravei, editei e postei para vocês. E uma outra equipe era responsável pelo ao vivo, que são as transmissões dos jogos do Flamengo e tudo mais. Eram 2 empresas diferentes. Bom, o Flamengo, nessa gestão BAP, vai trocar toda a área de comunicação e também as empresas que hoje operam a Flá TV. Aí o Flamengo propôs um contrato de 90 dias com cada uma dessas empresas para o Flamengo poder se reorganizar. Não poderia encerrar o contrato imediatamente e trazer outra empresa imediatamente, senão a Flá TV ia ficar fora do ar. A empresa do gravado, do ao vivo, topou. Beleza, vamos renovar por 90 dias. A empresa do gravado não topou renovar só por 90 dias e saiu do Flamengo. A parte que era destinada, a parte financeira que era destinada à empresa do gravado, tá sobrando e entra nos cofres do Flamengo agora. Ao invés de pagar essa empresa, o Flamengo vai ter esse dinheiro à sua disposição. Então, à medida que eu vou apurando como que o BAP fez para levantar esses 25 milhões de reais que a gente tem em cofre hoje, eu vou trazendo para vocês, eu vou explicando para vocês, que eu acho importante vocês saberem o que está rolando dentro do Flamengo também, tá? Então hoje o Flamengo só tem a equipe do gravado, não tem a equipe do ao vivo mais, por causa dessa troca toda que foi feita lá, uma empresa aceitou, a outra não. O Flamengo vai trocar tudo na Flá TV,
mas não pode fazer de uma vez só, porque senão a Flá TV ficaria fora do ar, tá? Então, parte dessa grana veio daí. E o Flamengo ainda precisa se capitalizar mais para poder investir em jogadores no mercado. Quer ver só o que vai acontecer com o Fabrício Bruno, tá? Como eu já havia adiantado para vocês, o Cruzeiro melhorou mais um pouquinho a oferta. O que muda naquela oferta que eu já havia dito para vocês, basicamente subiu o valor de bonificação. Ao invés de ser R$850 mil, subiu para R$1 milhão por competição vencida pelo Cruzeiro quando o Fabrício Bruno estiver lá. O que para mim é uma coisa absurda, porque para receber agora, nós vamos ter que torcer para o Cruzeiro ser campeão. Não pode. Para mim, essa questão de metas, de bônus por metas alcançadas, deveria ser em cima de jogos, de convocação para a seleção brasileira, número de jogos atuados e não por títulos. Senão daqui a pouco, para a gente ganhar 1 milhão, nós vamos ter que torcer para o Cruzeiro ser campeão brasileiro. Mas olha, nós queremos ser campeão brasileiro, né? E por causa de €1 milhão aí, como é que fica? Então, para mim, esse negócio de bonificação por valores, por campeonato, por título, não deveria existir. Porque aí sim nós estamos sendo concorrentes diretos. Menos na Sul-Americana, mas no restante sim. Até porque essa bonificação ela é válida por 2 anos. Então, se no próximo ano, 2026, o Cruzeiro estiver na Libertadores e vencer, o Flamengo pode ganhar esse bônus aí. Mas continuo achando, não deveria ser assim. Pergunto para vocês, vocês concordam com essa bonificação por premiação? Campeão da Libertadores, €1 milhão. Campeão brasileiro, €1 milhão. Ou vocês acham que isso é loucura, que deveria ser por número de jogos, convocações para a seleção, número de gols marcados, número de jogos sem sofrer gols? Coloquem aqui nos comentários para eu saber a opinião de vocês, que podem até interferir na minha opinião, tá? Bom, só que tem um detalhe, aqui vocês sabem que não tem frufru, não tem conversa fiada. Aqui a verdade é dita, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. O Cruzeiro topou aumentar a proposta, está bem generoso até o Cruzeiro, sem causar grandes problemas na negociação para o Flamengo, mas agora o Cruzeiro quer aumentar o número de parcelas. Ao invés de pagar de 3 vezes, como estava sendo trabalhado inicialmente, o Cruzeiro agora quer pagar de 4 vezes. O que causa uma certa instabilidade e um certo receio no Flamengo, devido às últimas negociações que o Flamengo fez. Mateuzinho, no Corinthians, até hoje nós não recebemos ainda a parcela que a Brax deve depositar até o dia 15. Thiago Maia, no Internacional. O Internacional não só não pagou o Flamengo, como quer ter lucro no Thiago Maia. Quer vender o Thiago Maia ao Santos, o Santos tem que assumir a dívida que tem com o Flamengo e ainda pagar €2 milhões para a equipe do Inter, espertinho. Mas eu até entendo o Inter, só fazendo um parênteses aqui, pessoal. O Inter não tá fazendo isso de sacanagem, o Inter tá fazendo isso de desespero, tá? O que aconteceu no começo do ano passado não pode ser esquecido. O Internacional ficou sem uniforme, ficou sem bola para treinar, por causa das enchentes que a gente teve no Rio Grande do Sul. Isso mexeu com o fluxo de caixa dos caras lá também, tá? Então, assim, o Inter nunca foi mal pagador. Nesse ponto, nunca foi. O que está acontecendo foi esse problema. E se o Inter agora quer repassar a dívida para o Santos e ainda lucrar €2 milhões, não é exatamente como saiu na imprensa, que é porque os caras acham que o Thiago Maia se valorizou, porque ele não se valorizou. É porque os caras estão no desespero. Por conta ainda do que aconteceu no ano passado com as enchentes lá no Rio Grande do Sul. Mas, enfim, né? Alguma coisa tem que acontecer para o Thiago Maia ser pago. O Flamengo pode pedir o Thiago Maia de volta? Pode, mas não tenham dúvida que o Internacional de Porto Alegre vai querer um trocado em cima, vai querer alguma multa, porque isso tudo está previsto em multa, né? Em contrato. Então, e eu não sei se o Thiago Maia hoje seria uma boa para o Flamengo. Talvez fosse, talvez não fosse. Aliás, coloque aqui nos comentários. Seria uma boa o Flamengo pedir o Thiago Maia de volta? Resolveria algum problema? Vocês sabem que há um imbróglio aí com o Eric Pulgar. Resolveria trazer o Thiago Maia de volta? E mais, será que o Thiago Maia ia querer retornar para o Flamengo? Uma vez que ele sabe que ele aqui no Flamengo teria dificuldade de jogar, no Santos seria titular absoluto, assim como é no Internacional de Porto Alegre, e na reta final da carreira dele já ser reserva e perder visibilidade também significa ganhar menos, ter menos exposição e menos condições de jogar. Enfim, coloca aqui nos comentários se vocês acham que seria interessante para o Flamengo trazer o Thiago Maia de volta.
E sobre o Fabrício Bruno, o Flamengo deveria aceitar essa proposta do Cruzeiro de 4 parcelas? É claro, o Flamengo está meio traumatizado com o mercado brasileiro, mas o Cruzeiro é de um mega bilionário empresário de Minas Gerais, que é o Pedrinho BH, e dinheiro ele tem. Mas se trocar a SAF, sai o Pedrinho, entra outro, as coisas podem se complicar em 4 parcelas. Coloque aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. E eu queria falar sobre o Roberto Firmino. O Fenerbahçe, que era um dos interessados no Roberto Firmino que poderiam prejudicar o Flamengo, está praticamente fechado com o Anderson Talisca. Nas próximas horas ou dias, os caras devem fechar com o Talisca. Com isso, fecham-se as portas para o Firmino no Fenerbahçe. Ok? -1. Só que tem um detalhe, pessoal. O Firmino até topa e quer sair do Al-Ahly, mas não quer sair de mãos abanando. Então, assim, ao invés deles conseguirem uma rescisão amigável, o Firmino só topa sair de lá se ele receber o salário dele até o final. Ele sabe que os caras têm dinheiro e por isso ele só topa sair de lá se ele receber toda a grana que tem para receber. Isso dificulta a vida do Al-Ahly. O técnico do Al-Ahly continua procurando atacante no mercado e quer a saída do Firmino. O alemão, que é técnico do Al-Ahly, não gosta do Roberto Firmino de jeito nenhum. Nem para ter convívio diário eles se trocam lá. Então o que está acontecendo? O Al-Ahly está pressionando o Roberto Firmino a ir para o Zamalek, clube egípcio, que hoje é líder do campeonato egípcio. Esse clube fica na cidade de Gizé, que tem uma das pirâmides mais lindas do mundo. Então, botando o Roberto Firmino lá no Egito, emprestado, o salário do Roberto Firmino continua sendo pago, ou seja, financeiramente o jogador fica satisfeito e eles conseguem abrir a vaga para trazer outro jogador estrangeiro para a equipe. Curiosamente, os caras querem um egípcio lá. Se o Roberto Firmino topar, vai ser único e exclusivamente por questões financeiras. Se o Roberto Firmino não topar, os árabes vão ter que arrumar um jeito de convencer o Roberto Firmino a sair do clube e a aceitar um acordo ali. O Flamengo vigia de perto essa movimentação. Assim como o Flamengo olha de perto várias movimentações que estão acontecendo no mercado agora, mas que é a parte chata do vídeo, que é aquela parte de verdade, doa quem doer, o Flamengo não negocia com ninguém nesse exato momento. Inclusive, a situação do Fabrício Bruno, ela é vista como fundamental para o Flamengo poder vislumbrar quem ele pode trazer. No caso da saída do Fabrício Bruno acontecer nesses termos que eu venho falando para vocês, o Flamengo deve investir uma parte muito pequenininha desses valores num novo zagueiro. Então, se o Flamengo vai tirar 7 milhões do Cruzeiro imediatamente, por exemplo, desses 7 milhões, o Flamengo deve gastar no máximo 2 num novo zagueiro. E o resto o Flamengo quer investir num atacante. Ah, Fabrício, mas o Flamengo não quer meio de campo, não quer lateral. Não, o Flamengo quer atacante. Atacante. Com o cenário se apresentando como está hoje, dia 7 de janeiro, o Flamengo quer um atacante. Se o cenário melhorar daí para frente, se mais dinheiro entrar daí para frente, aí o Flamengo vai pensar em outras posições. Prioridade total é o atacante. Então, entrou 7 milhões, e gente, não precisa do Cruzeiro pagar os 7 milhões à vista, tá? O Flamengo antecipa essa grana, porque são receitas que o Flamengo ainda vai ter, então ele pode antecipar, juro pequenininho, tranquilo. 2 milhões seriam usados, 2,5 seriam usados para contratação de novo zagueiro, e o resto para entrar, para contratar um novo atacante. Concordam com a estratégia do Flamengo no mercado? Concordam comigo quando eu digo que o Flamengo não precisa ir desesperadamente ao mercado atrás de jogadores? Ou vocês acham que não, que tem que contratar? Eu vi até alguém falando nos comentários, e não foi uma pessoa só não. Geral tá saindo. Que geral tá saindo, gente? O Flamengo está sendo desmontado, geral tá saindo. Como assim? Saiu o Davi Luiz com 10 anos. Saiu o Gabriel, que capa nossa, não rendia nada há 2 anos no Flamengo. E tá saindo agora o Fabrício Bruno, bem vendido do meu ponto de vista, e já expliquei por quê. Como assim geral tá saindo? Como assim? Tá saindo quem tem que sair mesmo. Tamo junto e misturado, se inscreva no nosso canal, compartilha, fala pra geral vir se inscrever aqui, pra gente continuar crescendo e trazendo pra vocês todas as notícias do Mengão queridão, mas sempre dizendo a verdade.
Doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Tamo junto e misturado, tenha uma excelente terça-feira. Saudações rubro-negras.